Bom dia a todos. Sintam-se individualmente, carinhosamente abraçados por mim, já que não posso fazê-lo. Excelentíssimo senhor presidente desta mesa, como viram meu amigo, suspeitíssimo para falar o que falou, mas de qualquer forma eu tenho só a agradecer, porque são essas palavras amorosas, como as proferidas pelo ministro Og Fernandes, que levam a gente para frente e sempre com a disposição de fazer o melhor pela jurisdição. Eu agradeço de coração o convite feito pelo meu querido colega Reinaldo, pelo meu querido colega Nefe, para poder participar deste significativo evento, a conciliação e o novo Código de Processo Civil, cuja coordenação científica não poderia ser melhor. Naturalmente são conciliadores. Parabenizo Suas Excelências, em primeiro lugar, o ministro Og Fernandes e o ministro Humberto Martins, que participam dessa iniciativa de realização do evento, num companheirismo ideal, que é o Conselho da Justiça Federal e a Escola Nacional da Magistratura, cujos frutos eu tenho certeza que serão inúmeros, sempre no sentido de melhorar a jurisdição. Estimados colegas, juízes federais, desembargadores federais e meu ilustre colega da Justiça Comum, desembargador Malta, que aqui está representando toda a magistratura estadual. Como todos sabem, eu sou muito simples e informal e não sei expressar com palavras muito bonitas a emoção que sinto no momento de falar para juízes federais. Então eu pensei, ministro Og, que era melhor começar com uma reflexão. E nessa reflexão, eu procurei trazer para a cena judiciária uma história que certamente muitos conhecem, mas que pelo seu conteúdo absolutamente singular, deve ser, no meu modo de ver, respeitosamente ser relembrada por nós juízes, e que eu penso que se faz muito oportuna pelo resultado. E a pergunta é a seguinte: é justa a sentença ou se faz justiça com a sentença? E dentro deste contexto, eu vou relatar a história de um grande magistrado norte-americano, nova-iorquino, chamado LaGuardia. Ele era um juiz tão especial que ele atraía multidões nos dias em que ele fazia a leitura das suas sentenças. E certa feita foi levado à frente desse magistrado um cidadão americano que foi surpreendido furtando no supermercado um pão. Ouviu das testemunhas, o réu confessou o crime e LaGuardia, no alto de sua magistratura, expediu a seguinte sentença: fica o réu condenado à pena de recolher em juízo a multa de $50. Todos se espantaram, estava-se diante de um crime famélico, então todos se espantaram e, perplexos, se entreolharam em face da absurda punição que estava sendo imposta naquele momento a um verdadeiramente miserável infrator. Fez-se uma pausa silenciosa e, depois dessa pausa, que na verdade serviu para a meditação de cada um, o juiz
dirigiu-se à plateia atônita e disse: e todos os senhores, respeitáveis cidadãos americanos, estão condenados a se cotizarem no valor da multa, porque numa terra onde um homem rouba um pão para mitigar a sua fome, todos nós somos culpados. Esse relato, para mim, ministro Og, é paradigmático. Eu acho que ele mostra o novo perfil que precisamos nós, juízes, alcançar. Aplicar, sim, a lei, mas, ao mesmo tempo, dar-lhe um toque de altruísmo, de caridade, de equidade, o que significa, resumindo, aplicar a lei de forma humanizada. Tenho para comigo, Og, que depois de 40 anos de magistratura, que já tenho completos, é proibido ao juiz passar a vida proferindo sentenças, aplicando brilhantemente a lei, sem se preocupar com o destinatário do provimento jurisdicional, sem se preocupar com as consequências que a ordem judicial que profere, às vezes, atingindo a população inteira, como aconteceu há poucos dias, de um país, extrapolando com a pena a pessoa do réu, sem atentar que tem outros meios mais modernos, mais eficazes para fazer cumprir a ordem judicial ou a sentença. É proibido ao juiz, no meu modo de ver, apenas cumprir e entregar a prestação jurisdicional. O mundo contemporâneo exige, e a vida cobra, de um juiz uma função pacificadora. Eu sempre repito, o juiz tem que ser um verdadeiro serenador de almas. Ninguém pode sair do meu gabinete mais angustiado do que entrou. Não se pode ser, repito, apenas um julgador de conflitos. É proibido ao juiz pensar que só com o exercício dedicado à função fará justiça. Mais do que isso, é proibido ao juiz envelhecer. E envelhecer é pensar que tudo está feito e acabado. Na verdade, é bom ficar como está. Isso é envelhecer. Envelhecer é a desistência dos novos desafios que a vida nos apresenta a todo instante. Eu vou pedir uma água, por favor. Obrigada. Iniciativas como a criação dos juizados especiais e juizados especiais federais, assim como o incentivo à conciliação e a outros tantos programas estaduais e federais em implantação, em desenvolvimento, é uma prova contundente de que o Poder Judiciário e os seus membros não envelheceram e cumprem o seu papel histórico de fazer a justiça social. E mais do que isso, fazem com que o Poder Judiciário continue sendo um forte pilar da democracia.
a adoção da arbitragem, para mim, sem dúvida, depois da instituição do juiz leigo, disciplinado pelo artigo 22 da Lei 9.099, que instituiu os juizados especiais, é, na verdade, a demonstração mais contundente que nós temos da democratização que está se operando no Poder Judiciário. Notadamente, e aí se evoluiu, além do juiz leigo, vem o árbitro, onde está expresso na lei que o árbitro é um juiz de fato e de direito. O processo evolutivo democrático do judiciário segue adiante. Segue adiante como um abnegado apostolado. E abraçamos a divulgação e a implantação de formas adequadas de solução de conflito como mais um instrumento de auxílio ao desempenho da função jurisdicional. Na verdade, ministro Reinaldo, o Poder Judiciário clássico, tradicional, orientado pelas codificações penal, civil, processo penal, processo civil e os seus respectivos procedimentos, é indispensável. Ele é indispensável, porque ele tem como objetivo a sólida garantia de tutela do cidadão que sofra uma ameaça de lesão ou a própria lesão a um direito subjetivo. Contudo, é possível, diante de qualquer violação ou ameaça de lesão a um direito subjetivo, vislumbrar um novo caminho que pode e deve ser trilhado. Não com os olhos postos na técnica ortodoxa do processo, mas com um olhar sobre o conflito, um olhar diferenciado sobre aquele processo, que para nós, no Superior Tribunal de Justiça, já não o vemos mais. Não existem mais os processos físicos. E eu penso que somente depois de não ter mais processos físicos é que eu entendi aquela clássica frase de que o coração, o que os olhos não vê, o coração não sente. Toda vez que se entra no gabinete e se vê aquele mar de processos, o nosso coração se aflige. Mas toda vez que vocês entrarem no gabinete de vocês, absolutamente clean, como diz a gíria, somente com uma peça preta, vocês vão se livrar temporariamente da imagem que sufoca todo juiz. Vocês pararão de sofrer, e esta é a minha grande preocupação, porque aquela caixa preta esconde a dor de milhares de pessoas que esperam a manifestação do juiz. Mas eu falava sobre um novo olhar. E esse olhar deve ser um olhar genuflexo. Genuflexo a um axioma universal. Não fazer ao próximo o que não queres que te façam. Esse axioma universal, ele está sintonizado com um princípio imperativo e categórico de Kant. Age de tal forma que a tua conduta e que a norma na tua ação possa ser tomada com uma lei universal. Nós, juízes, somos um espelho social. Nós somos um paradigma para a sociedade. O cidadão comum pensa, se o juiz faz isso, eu posso fazer muito mais. Porque ele é juiz e não cumpre as leis básicas.
Eu sou cidadão comum, então eu tenho o direito de não fazê-lo. Aliás, todos nós sabemos, não se pode conceber a paz social se nós não tivermos no lar de cada cidadão brasileiro a paz jurídica. Lembro aqui de uma providência, há alguns anos atrás, tomada pela Suprema Corte Uruguaia, que foi um convênio interinstitucional. A saúde pública observou naquele país que, de repente, os médicos estavam receitando muitos remédios de faixa preta para angústia, para aflição, para depressão. E imediatamente foi feita uma reunião para as providências, e nessa reunião foi decidido, isso tem mais de 20 anos, porque eu me correspondia com o juiz de lá e me foi retratado por ele, e depois eu tive a carta institucional. Nessa reunião, eles resolveram acrescer na anamnésia feita pelos médicos em todos os hospitais públicos, mais 2 perguntas. O médico deveria perguntar se a pessoa tinha um problema jurídico que ele não conseguia resolver e se ele tinha algum processo em andamento na justiça. Não precisou mais do que 30 dias para se chegar à conclusão de que 80% daquelas pessoas tinham um problema jurídico que não conseguiam resolver e que muitas delas tinham um processo na justiça que não andava. Isso gerou uma reunião interinstitucional entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência Social e o presidente da Corte, da Suprema Corte Uruguaia. E de lá saiu uma carta interinstitucional, onde essa carta, o Poder Judiciário se obrigava a montar dentro de todos os hospitais públicos um balcão de atendimento, 24 horas, com um funcionário da Justiça para prestar auxílio e informação. Então, os pacientes saíam do gabinete do médico e se dirigiam a esse guichê da Justiça dentro dos hospitais. É claro que o exemplo do Uruguai é maravilhoso, mas se torna quase que inviável no Brasil. Mas o que eu quero mostrar é a aflição, é a angústia. Eu passei, desde que assumi a magistratura, a me angustiar com a angústia que eu causo nos outros. Eu acho que isso é extremamente necessário. Mas voltando, na verdade, eu dizia que o processo tradicional, clássico, ele nunca perguntou e nunca se preocupou com a mágoa vivenciada pelas partes cujo processo deve ser resolvido. O juiz está acostumado a trabalhar com os processos cuja solução ele deve impor às partes, não com uma visão posta nas pessoas que estão enfrentando aquele momento doloroso. Este, na verdade, é o mais significativo traço que distancia e que diferencia o processo judicial da conciliação e da mediação. O cidadão que ingressa com processo no judiciário, ele é o primeiro a desaparecer da cena judiciária. Ele logo desaparece. E permanece no palco do judiciário apenas os advogados, que se digladiam. Um fala mais alto que o outro, um escreve mais que o outro. A mediação, e agora me refiro especificamente à mediação,
que é algo que precisa ser entendido. A mediação, ao contrário, ela prioriza exclusivamente as pessoas que estão no conflito. E as partes passam a ser os atores da cena judiciária, e que o nosso judiciário tradicional faz desaparecer. Torna-se luta entre os advogados. Com todo o respeito, mas após muitos anos, ministro Og, que eu tenho estudado, eu cheguei à conclusão de que a mediação, e esses muitos anos, repito, são 40 anos completos de magistratura, que a mediação e a conciliação sempre devem anteceder o ajuizamento da ação. Eu tenho sérias dúvidas, depois de ajuizada a ação, que vá se produzir algum efeito. Porque a judicialização exige processo. O processo exige cumprimento de atos processuais solenes, concatenados, tudo sob pena de invalidade, ficando de todo impraticável, nesse contexto de formalismo e tecnicismo, o juiz considerar ou sequer atentar para o sentimento das pessoas envolvidas no conflito. Isso tudo porque a alma da mediação consiste na busca do equilíbrio dos sentimentos das pessoas que formam a relação processual. Note-se que o conteúdo e o tipo das palavras utilizadas na elaboração da petição inicial e, obviamente, na contestação, na maioria das vezes, inviabiliza o diálogo assertivo, que é a essência da mediação. Depois de se escrever e assinar, é muito difícil de se reconsiderar. Pensem numa ação de família, onde os pais trocam ofensas gravíssimas. Daí mais uns anos, o filho fica adulto, resolve fazer faculdade de Direito e diz: vou conhecer o processo do meu pai e da minha mãe. E ele vai descobrir qual era o tratamento. A mediação, assim, ela é uma proposta que não tem qualquer liame com a ossificação dos procedimentos repetitivos ou chamados procedimentos modernos, que para o nosso cidadão não passam de alterações com pouco ou nenhum significado. Eu pergunto aos colegas, será que essas mudanças têm importância para os 399 mil recursos que estão pendentes de julgamento no TFR da Primeira Região? Para eles vai ser importante fazer a contestação de uma forma, a reconvenção de outra? Nessa toada, a mediação, sem um propósito de transcendência, é uma ideia vazia e estreita. E pode, inadvertidamente, se tornar um instrumento simples para apenas demonstração ou manifestação de poderes sociais. Eu sou um conciliador, eu sou um mediador. E parafraseando Hamlet, as pessoas sabem o que querem fazer, mas não o fazem. Muitas pessoas perdem-se no seu imaginário para justificar o porquê não agir de acordo com a sua consciência. Como visto, o conceito de conflito e a sua solução
deve obedecer a uma nova visão. Isso porque estamos acostumados a trabalhar com os sintomas e não com as causas. É nosso dever ir à gênese da manifestação conflituosa. Isso porque nós não trabalhamos o fato e a causa motivadora do conflito. Ele não está resolvido e logo adiante ele tende a aparecer ou reaparecer, e não raras vezes em maiores proporções e de caráter absolutamente irreparável. E relato a vocês uma experiência pessoal minha, numa circunscrição de Brasília. Vocês sabem, os colegas sabem que há muitos anos eu primo pela mediação e pela conciliação. E naquela tarde, nessa circunscrição, eu fiz uma audiência de conciliação numa ação de despejo. Em 20 minutos, a audiência estava feita, encerrada, prazo estabelecido para a desocupação. As partes saíram da sala e eu continuei as minhas outras audiências. Quando eu estava saindo do fórum, por volta de 18h, entrou alguém muito sôfrego e trôpego no fórum, dizendo que queria falar com a juíza Nancy. E eu estava saindo, e nos encontramos no corredor. Eu disse, sim. E ela disse, a senhora sabe aquelas 2 pessoas que fizeram um acordo, um deles é meu irmão? Sim, sei. Ele acabou de matar o locador. Ele foi ao local de trabalho dele, que era uma padaria, e deu 2 tiros no rosto dele. E aí eu pergunto, eu resolvi o processo, mas eu não resolvi a mágoa, eu não resolvi o sentimento. Muda, por isso, o prisma e também o nosso papel de juiz. Após essa reflexão, peço desculpas por ter me estendido, mas volto o meu olhar para o Código de Processo Civil, que é a parte que eu devo especificamente me manifestar. Penso agora que a palavra conciliação, ela passou a ser, e a partir desse momento vou usá-la na minha conversa com os colegas, no sentido de que ela é um gênero que congrega a conciliação e a mediação. E ela foi elevada a preceito fundamental. Vejam que no livro 1, na parte geral, começa pela parte geral, no livro 1, no artigo 3º, parágrafo 2º, lá está expresso que é dever nosso a busca da solução consensual dos conflitos. E mais que um dever, o viés conciliatório passou a ser o nosso norte, a nossa orientação e a nossa, para poder aplicar e interpretar o Código de Processo Civil. Se é norma fundamental, a parte geral das normas fundamentais do Código de Processo Civil passa a ser como se fora a Constituição, muito bem colocada pelo meu colega ministro Reinaldo. Trata-se de uma profunda mudança de paradigmas na condução dos processos e na administração dos conflitos. Quem de nós não lembra, mas vocês são muito jovens, eu estou exigindo muito, né? Eu é que estou lá nos antigamente, mas no início da década de 80, os juizados informais, quando nós criamos, nós idealizamos, sem lei, sem nada, eles eram baseados exclusivamente na conciliação.
Ninguém acreditava. Mas hoje é uma realidade consolidada. Eu me lembro de como o meu tribunal quedou perplexo quando eu pedi autorização para pintar as paredes da sede das salas de conciliação na cor lilás. Eu fui estudar cromoterapia para saber como eu poderia produzir o desarmamento dos espíritos. Conciliar não é só perguntar a possibilidade de conciliação, não, é toda uma devoção. E aí você consegue 100% de conciliação. Eu asseguro que é possível chegar a 100% de conciliação. Mas é preciso devoção. É preciso, na noite anterior, levar o processo, estudar, imaginar as situações. E aí eu pergunto, nós juízes temos tempo para isso? Não sei, eu penso que não, mas talvez chegou a hora de nós criarmos os conciliadores de carreira, que eles integrem o quadro dos tribunais, e com isso nós abrimos uma chance imensa de pessoas que estão aposentadas, juízes, colegas nossos que estão aposentados, membros do Ministério Público, advogados. Vai-se agora na bruma do tempo, e eu espero que a gente não ouça mais essas expressões, métodos alternativos, que foi considerado pejorativa essa palavra, de solução do conflito, e para amenizar essa expressão alternativo, vamos mudar para a palavra adequados, métodos adequados, porque com a nova classificação estabelecida pelo Código de Processo Civil, conciliação e mediação são atos processuais integrativos do novo processo. Não são mais métodos, são atos processuais integrativos. Muda a linguagem. E é importante estar atento a isso. Foi uma longa jornada, mas que tenho a bênção de vivê-la, vejo excelentes resultados. As instituições, e aqui eu quero chamar a atenção, só se tornam sólidas e respeitáveis pela excelência das pessoas que a compõem e que a representam. Isso se aplica especialmente à conciliação e à mediação. Se nós não tivermos um corpo de profissionais adequadamente treinados, mas principalmente vocacionado para o exercício da função, não produzirá essa nova instituição, esse novo ato processual, não produzirá os resultados esperados. E mais que isso, a instituição da conciliação cairá em descrédito, como, aliás, atualmente está, em muitos lugares. Notem, não será apenas as insignificantes 40 horas de treinamento que produzirá o resultado. Mas o que produz resultado é o comprometimento, a confiança que o mediador e o conciliador devem inspirar nas pessoas que eles estão tentando conciliar. Não podemos mais ser amadores. Foi-se o tempo de aproveitar para ser conciliador os alunos dos últimos semestres da faculdade, os funcionários de boa vontade do tribunal, que queriam ajudar os funcionários das secretarias, que nas horas vagas faziam as audiências, ou do próprio juiz, naturalmente e sempre assoberbado com o seu acervo de processos, e que no mais consegue fazer a pergunta clássica: há possibilidade de acordo?
o perfil para conciliar é outro. Eu ouso dizer que todos os tribunais devem ter nos seus quadros a figura do mediador e do conciliador. Para que, como funcionários da justiça, desempenhem adequadamente o trabalho conciliatório judicial. Nós temos problemas de pessoas que auxiliam na conciliação e depois fazem da conciliação um arranjo de modo de conduzir clientela. É a hora do judiciário deixar de ser amador nessa parte. Ou fazemos bem, ou não fazemos. Não é possível que depois de 30 anos eu ainda esteja falando na mesma coisa. Não é possível jogar nas costas dos juízes o trabalho de conciliação. Nós não temos tempo. Nós somos uma mão de obra das mais caras do país. Ela tem que ser aproveitada de acordo com o nosso treinamento. Nós somos treinados para conduzir processos e julgar processos. Tenho que dar uma palavra acerca dos cursos preparatórios para ser mediador e conciliador e que deixo a reflexão. De acordo com a lei de mediação, notem, o único órgão competente para credenciar cursos de formação de mediadores é a Infam. Todos os cursos que foram feitos até agora não foram credenciados. Portanto, os cursos existentes no mercado devem se submeter às exigências do credenciamento, que em breve serão conhecidas, posto que o eficiente e acurado trabalho do nosso querido ministro Humberto Martins, digno presidente da Infam, contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer um projeto de credenciamento obedecendo todas as regras científicas do trabalho. Comprometido com as mais rígidas exigências para não permitir que se perda mais uma chance de alcançar os resultados que a conciliação e a mediação podem trazer. Nem o Conselho Nacional de Justiça tem credenciamento para fazer curso. A única, pela lei de mediação, o único órgão é a Infam. E tudo que for feito sem a chancela, sem o credenciamento, sem o selo da Infam, não poderá formar mediadores ou professores de mediadores. Se fosse falar de mediação, colegas, teria que falar muito tempo e eu já estou extrapolando o prazo, né, presidente? Mas volto ao Código de Processo Civil. Os colegas perceberam como esse assunto me encanta, me envolve e me traz a responsabilidade de trabalhar para que, desta vez, com o Código de Processo Civil, ou como disse o ministro Reinaldo, meu querido colega, meu companheiro das lutas iniciais da conciliação, o marco civil da mediação, isso tem que ser aplicado cientificamente. Não pode ser feito, não é um, não é o outro que vai falar. A Escola Nacional vai falar mais alto, ela vai credenciar, ela vai dizer quem pode formar. Mas volto ao Código de Processo Civil. Eu disse aos colegas que a conciliação passou a ser uma norma da parte geral e passou a ser norma fundamental. Mas a conciliação também aparece na parte especial.
E dentro da parte especial também está no livro 1. Também está no livro 1. E lá, no artigo 334 do Código de Processo Civil, começa a regulamentação de como deverá ser feita a conciliação. E a primeira alerta que é feita ali é a criação dos centros de conciliação. Eu não sei se vou dizer certo, Sejusc, é esse o nome dos centros de conciliação. Esses centros de conciliação, agora previstos no Código de Processo Civil. Mas a primeira novidade que o Código traz, ministro Og, é que o réu não será mais citado para contestar. O réu é citado para vir para a audiência de conciliação. Artigo 344. Notem, essa é a primeira grande novidade. Surge daí a primeira dúvida. Surge daí a primeira dúvida que eu, respeitosamente, não tenho a solução, mas penso que se eu fosse juiz de primeiro grau, como eu gostaria de ser, eu encontraria uma saída. A primeira dúvida é: não se realizará a conciliação quando? 2 pontos. Quem está com o código é o parágrafo 4º do 334, inciso 1º. Se ambas as partes disserem que não querem fazer audiência de conciliação. Essa é a primeira exclusão, não há audiência. Mas se o autor disser na inicial, eu não quero audiência, na petição inicial, ele disser, eu não quero audiência, o réu precisa ser consultado? Segunda pergunta, se o autor na petição inicial não disser nada, vai ter que marcar a audiência de conciliação e o réu vem 10 dias antes da conciliação, diz, eu não quero conciliação. Sai a audiência porque um quer e o outro não quer? Olha, há dúvidas. Eu tenho ouvido algumas palestras de grandes e respeitáveis processualistas dizendo que o desinteresse de uma das partes, não significa não realizar. Eu penso que nós devemos refletir sobre isso, porque é diferente o olhar do magistrado para esse fato, diferente do olhar do advogado. Como magistrado, se alguém me diz que não quer, vale a pena marcar audiência e perder pelo menos. Qual dos juízes aqui presentes que poderão marcar essa audiência em 60 dias? Quem tem pauta para marcar audiência daqui a 60 dias? Então, eu não sei, mas eu penso que se uma das partes diz que não, você pode eventualmente deixar andar o processo e, num outro momento, quando os ânimos estiverem diferenciados, se pode fazer audiência. E dou um exemplo. Eu, no STJ, faço muitas audiências, muitas são frustradas. Veja que eu estou no último grau de jurisdição, mas nós conseguimos deixar uma grande usina de álcool em funcionamento. A conciliação, nesse processo, eu levei 8 dias fazendo, todos os dias, 2 horas de conversa. Mas eu pergunto, qual dos senhores, qual dos colegas que estão aqui tem tempo para passar 8 dias, 2 horas conversando com as partes? Aquele caso era dramático. Iriam 21 mil empregados perder o emprego direto, 21 mil. Então, quem é aflito como eu, imagine a sensação. Bom, a segunda novidade, não vou só deixar para que os colegas pensem como resolver essa demanda. A segunda novidade, a consequência da ausência. Essa parte não comparece na audiência de conciliação e não faz, evidentemente, no tempo oportuno, a justificativa da sua ausência. Está no parágrafo 8º do 334. Em primeiro lugar, a ausência passa a ser ato atentatório à dignidade da justiça.
é forte. O intuito do Código é realmente fazer todo mundo aprender a conciliar. E sanciona com uma multa. E esta multa, ela vai até 2% do valor pretendido com a demanda, quando as ações são de natureza eficacial declaratória, que não tem, ou então sobre o valor da causa. E não vai para nenhuma das partes. Reverte para a União ou os Estados. E eu acho que aí a gente podia ter resolvido melhor essa questão. Quem sou eu para fazer uma colocação dessa em relação a um código e aos doutos que fizeram o código? Mas eu penso que poderia, talvez faltou um juiz ali na hora da comissão, dizer, manda para o fundo do judiciário, porque não está especificado, vai para a União ou os Estados. A terceira novidade é o parágrafo 9º do artigo 334. E aí é outra questão que a experiência minha na área de conciliação me faz ver com os olhos de não tanta esperança, vamos dizer esperança. É obrigatória a presença do advogado das partes na audiência. Essa é a terceira novidade. As partes devem estar acompanhadas dos seus advogados. Mas isso não impede, por isso que eu não fico desesperançosa, não impede de o juiz, com muita habilidade, com muito jeito, que eu sei que todos os senhores têm, de pedir para falar sozinho com as partes. Já fiz isso muitas vezes. E o tom, às vezes, muda e a conciliação acontece. A quarta novidade está no parágrafo 12. Me preocupou também. E olhem, colegas, esta é uma queixa antiga dos advogados, e agora eles corrigiram e passaram a mandar na nossa pauta. Não sei se os colegas lembram, mas havia muitos juízes que marcavam todas as audiências para as 14 horas. E aí as partes e os advogados ficavam a tarde toda por conta daquela audiência, quando não ainda acontecia que pelo atraso de uma, atraso de outra, acabava não saindo a audiência. Agora nós estamos pagando a pena. E é proibido marcar entre uma e outra audiência menos de 20 minutos. Mas percebam a lição que nós estamos recebendo da advocacia. Bom, esta é a conciliação e a mediação dentro do CPC. Mas ainda eu teria que falar sobre mediadores, conciliadores, que passaram a ser chamados de auxiliares da justiça, que são integrativos da parte geral, livro 1, são os auxiliares da justiça ou do juiz, e estão lá a partir do artigo 70, 165 e outros. Mas eu não posso cansá-los mais do que já o fiz. E estou, então, presidente, encerrando, dizendo que fiquei muito agradecida e muito feliz com a distinção de falar aos nobres juízes federais sobre a conciliação e uma juíza estadual ousar falar sobre conciliação aos juízes federais. Eu rogo alto, presidente, rogo alto, ao encerrar, que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência à vida, marcado pela esperança, guindada pelo compromisso firme de cada um de nós de alcançar a paz. Vamos alcançar a paz cumprindo o Código de Processo Civil. Contudo, e para mim esse é o mais importante, sem jamais olvidar que tal propósito
requer uma profunda mudança na mente, mas principalmente nos nossos corações. Muito obrigada.